E aí pessoal, esse aqui é o tutorial de número 7, tá bom? Vamos continuar criando a nossa API com base no tutorial da própria Microsoft, tá legal? A última coisa que nós fizemos foi criar, né, a nossa controller. Na verdade nós substituímos o código que já estava no nosso controller, né? Eu expliquei para vocês como é que cria com base no próprio tutorial do Microsoft aqui. Nós fomos fazendo juntinhos e depois nós copiamos e colamos o código da controller deles aqui, tá legal? Bom pessoal, vamos entender um pouco mais sobre essa controller. Eu já expliquei uma parte disso aqui nos primeiros vídeos, né? Porém tem uma coisa muito interessante aqui, que é essa data annotation aqui. Essa data annotation, o que é annotation? Annotation é tudo que a gente coloca com colchete em cima de uma classe ou de algum atributo, alguma propriedade. Então tudo que está entre colchete, que fica verdinho assim no tema escuro do Visual Studio, né, da IDE, é uma annotation. Essa annotation de API Controller aqui, pessoal, ela é bem interessante porque, bom, conforme ela mesma explica aqui, ó, indica que todos os tipos, né, que vão derivar, ou seja, que vão usar essa API Controller, vai ter um jeito melhor de responder o retorno, né? No retorno da API. Então, quando a gente fizer uma requisição, igual eu já expliquei como é que acontece, a partir de uma rota, o retorno dessa API ela vai ser de um jeito inteligente. Então, nós conseguimos aqui, por exemplo, digamos que nós fôssemos criar um método aqui. Eu vou criar então public iActionResult, por exemplo. Vou retornar, só criar um método get aqui, só para nós termos uma noçãozinha do negócio. Eu poderia, por exemplo, dar um return accepted bad request, ok mesmo. Então, isso aqui são os status HTTP, ó. Olha só que ele mostra como é interessante. Ele cria um resultado ok, né, um objeto que produz um retorno, né, com o status 200, que é ok, daqueles HTTP. A gente pode inserir aqui alguma coisa, algum objeto, algum valor. A gente pode criar um novo objeto e retornar, né, esse objeto. Então tudo isso acontece de uma maneira muito mais inteligente, porque nós estamos utilizando, né, a controller base do próprio ASP.NET Core MVC e também estamos utilizando essa API controller, essa annotation aqui, que vai fazer tudo ficar mais rápido. Ele tem maneiras internas de melhorar a performance da nossa aplicação, principalmente quando estiver tratando de uma aplicação com rotas em MVC, tá bom? Só esse complemento aqui para vocês lerem isso aqui e não ficarem perdidos também, tá legal? O resto aqui eu já expliquei tudo, a gente vai retornar nisso aqui. Vamos só voltar no tutorial, pessoal, porque, bom, logo em seguida aqui, se vocês tiverem com o conteúdo aberto aí que eu sempre coloco nos links, né, eu orientei vocês a abrirem, aqui ele mostra algumas coisas que nós fizemos, né? O que está acontecendo nesse código? Nós estamos definindo uma controller, né, de API sem métodos, ou seja, é uma classe sem métodos. Como eu expliquei para vocês, isso aqui é um construtor, né, dessa classe aqui, mas não tem nenhum método igual eu tinha acabado de criar. Então, por exemplo, esse aqui que eu acabei de criar aqui, isso aqui já é um método, tá legal? Agora, sem essa informação aqui, ele é só uma classe com um construtor. Bom, pessoal, sabendo isso, vamos dar continuidade. E aqui ele tem uma explicação mais completa sobre essa API Controller, esse atributo, né, ou essa annotation, esse atributo, né, que a gente coloca entre colchetes aqui. Se vocês estiverem com o documento aberto, podem clicar em cima, ele vai te direcionar para um link que explica só sobre isso, tá bom? Bom, aqui ó, também um outro link falando sobre isso, uma annotation com atributos API Controller. Mais uma vez ele explica sobre a injeção de dependência dentro do nosso contexto. E através do nosso contexto que nós vamos poder fazer as nossas operações de CRUD, que eu já expliquei para vocês o que era, que é Create, Read, Update, Delete, né? Que é os antigos Select, Insert, Update, tá legal? Bom, e nós adicionamos ainda um item à nossa base de dados que está vazia, né? Conforme eu já tinha explicado no tutorial, mais uma vez, só complementando aquilo que a própria Microsoft está explicando, ele vai abrir um contexto, então vai abrir uma conexão com a nossa base de dados, e ele vai verificar, ó, não tem nenhum. Se não tiver, crie esse aqui, crie esse e crie esse. Crie no contexto, e quando a gente pegar o contexto e dar um Save Changes, aí sim ele vai replicar para o banco de dados, né? Que no nosso caso aqui, como eu já havia explicado,
está na memória mesmo, ele vai replicar isso para o banco de dados através desse save changes. Então agora a nossa tabela to do items ela não está vazia. Nossa tabela to do items tem 3 itens aqui, tá legal? Bom, pessoal, sabendo isso, vamos continuar. Aqui ele fala para nós acrescentarmos os métodos, né, que vão para obter os itens, né? Bom, pessoal, aqui ó, eu vou copiar isso aqui, vocês copiem também, colhem no código lá que nós vamos entender o que ele está fazendo, tá legal? Então depois do constructor aqui, ó, to do controller, aí depois do constructor que é public aqui, igual já está, nós vamos dar 2 enters assim para sempre manter o padrãozinho e colar, tá legal? Caso tenham curiosidade, por que aparece, por exemplo, o meu aparece references aqui, né? Tem alguns recursos adicionais, caso esteja usando o Git, porque o meu é uma versão um pouco... é uma versão Enterprise do Visual Studio, tá legal? Por isso eu consigo utilizar isso. Então isso é um recurso que tem adicional, por isso que o de vocês não tem, né? Caso não tenha, vocês podem estar usando a versão Community, por exemplo, né? Que é a versão gratuita. Bom, pessoal, quando nós colamos aqui, a primeira coisa que acontece é ficar vermelhinho. Por quê? Porque existem coisas que ele não conseguiu identificar. Como é que a gente consegue resolver isso? O próprio Visual Studio ele tem um IntelliSense dele que fala assim, ó, eu vi que você não tem isso no seu arquivo, mas eu posso te ajudar a resolver. Então a gente vamos clicar na lâmpadazinha de ideias, né? E ele vai sempre sugerir para a gente alguma coisa, né? Se ele não conseguir sugerir, vocês entrem em contato comigo, dão uma procuradinha na internet que vocês vão conseguir realizar o que precisa ser feito, tá bom? Aqui ó, ele já está sugerindo para a gente, ó, using system.threading.tasks. Por que esses tasks? Porque aqui a gente está retornando uma task, tá legal? Vocês lembram que eu expliquei no vídeo passado sobre a sync, né, a wait? Nesse caso aqui é uma operação que utiliza isso, né? Então ele está retornando dos dados de maneira assíncrona. Então ele não está indo lá e a gente está travando a nossa aplicação para depois retornar, né? Ele está fazendo esse processo assíncrono. Então aquilo que eu falei, ele divide a thread, né? Ele separa a thread, um pedaço dela específico para poder fazer isso e depois retorna, tá legal? Bom, a gente resolveu uma das dependências, ó, tanto que veio parar aqui em cima, system.threading.tasks, isso não estava aqui. Eu vou só comentar Ctrl+KC, aí ele vai retornar com erro, Ctrl+Z para poder descomentar ali, né? Que já é só a operação anterior. E aqui ainda está branquinho, tá vendo? Ele não reconheceu esse enumerable aqui. E esse enumerable é só para... né, é uma lista. Então o que eu estou retornando? Eu estou dando um get to do items. Esse get to do items ele vai retornar uma lista para o usuário que está querendo obter. Tá legal? Uma coisa muito interessante, pessoal, eu utilizo uma extensão, como eu já havia explicado, mas isso aqui é um IntelliSense, né, uma convenção do próprio Visual Studio, né, do próprio C#, vamos dizer assim, que quando o processo ele for async, await, ele sempre nos orienta a colocar async no final, ó. Change method name to get to do items async, tá legal? Então a gente pode apertar aqui, ó, para ele mudar sozinho pra gente. Aí fica claro nós compreendermos que isso aqui é um método assíncrono, né? A gente pode, por exemplo, nós criamos aqui, ó, um método, outro método, tá legal? Ah, Gabriel, tem muito método aqui, eu estou me perdendo. Você pode apertar Ctrl+M+O para ocultar todos os métodos, inclusive o constructor aqui, tá vendo? Ah, Gabriel, e agora? Eu fiquei perdido, onde que eu aperto? Você pode clicar ou na reticências, ou você pode colocar o cursor do mouse em cima da linha que você quer e apertar Ctrl+M+M de mostrar, tá legal? Ctrl+M+O, Ctrl+M+M, beleza? Então vamos deixar só esse aqui aberto por enquanto, com Ctrl+M+M aqui, tá bom? Tá vendo que ele ainda não tem ainda uma definição para toList async? Então a gente vai apertar Ctrl ponto ou vir aqui nas ideias, tá legal? Eu vou apertar Ctrl ponto aqui. É sempre melhor utilizar sempre o teclado, tá bom? Então adeque-se, né? Procure se acostumar a utilizar mais o teclado porque é mais rápido. Ele já sugeriu pra gente aqui, ó. O C# acabou de encontrar, o Visual Studio acabou de encontrar, ó, esse toList async que eu sei que você não tem aqui no seu arquivo, porém eu consegui encontrar esse toList async dentro dessa biblioteca. Você quer importá-la aqui? Se a gente clicar em sim, a gente está concordando com isso, né? E se a gente expandir o using aqui em cima, ele acabou de colocar esse Framework Core aqui, que é onde essa toList async está. Vamos apertar F12, coloquei o cursor em cima, apertei F12, só para ver onde ela está declarada, tá bom? Eu vou subir
né, até a parte superior lá. E aqui em cima, ó, o assembly dele é Microsoft.entity Framework Core, exatamente aonde está lá. Tá bom, pessoal? Perfeito. Bom, então nós temos aqui o nosso primeiro método, e agora nós vamos pegar o nosso segundo método aqui. Clicando aqui na reticências. Vou dar um Ctrl MO em tudo aqui, né? E vou abrir somente esse carinha aqui. Mais uma vez, como eu já havia explicado, vamos mudar para Async para poder manter a convenção. Aí agora, vamos entender essas rotas, tá bom? A primeira rota, pessoal, é para obter todos os itens. Então vai ser um método GET, ou seja, esse método GET nós conseguimos acessar lá do próprio navegador. Então se a gente der um API/to-do, por exemplo, a gente vai ser retornado para a gente todos os itens que estão dentro do contexto, ou seja, que estão dentro do banco de dados, tá bom? E vai ser retornado para a gente a lista disso. Tem uma coisa muito interessante, pessoal, só para a gente conseguir compreender. Ah, Gabriel, mas como é que ele retorna em JSON para a gente lá no front-end, né, no navegador, onde quer que a gente esteja? Porque ele tem uma conversão interna, né? Ele converte os dados, que seja de uma classe, de um enumerable, de uma lista, né, de uma classe, ele vai converter isso aqui para JSON, o que é uma coisa muito interessante para a gente, né? Porque as APIs REST, elas não utilizam, é muito difícil uma API REST hoje em dia utilizar XML, isso ficou um pouco mais no passado, né? O SOAP ainda utiliza, né? Se vocês conhecem um pouco de web services, eles ainda utilizam, porém as APIs REST utilizam mais JSON, tá bom? É muito mais leve, vamos dizer assim. Então era algo muito complexo, né? Então eles conseguiram criar algo mais leve nesse JSON. Bom, pessoal, aqui ele deixa até um exemplo, ó, isso aqui estava lá na própria documentação da Microsoft, tá vendo? Se a gente der API/to-do mais uma vez, vai retornar todos, porém se a gente der um API/to-do /UID desse carinha, né, do carinha que nós estamos querendo, aí sim ele vai retornar. Então vamos entender essa rota específica aqui. Então ainda vai ser GET, tá bom? Então sendo GET, ou seja, nós conseguimos lá do nosso próprio navegador acessar essa rota aqui, tá bom? Vamos entender uma coisa muito interessante aqui, que é esse ID. O que é esse ID, pessoal, que a gente está trazendo aqui? Esse ID é o parâmetro que nós vamos utilizar aqui. Vocês estão vendo que aqui nós temos um long ID? Esse long ID é através dele que nós vamos dar esse find async, ou seja, é como se eu estivesse indo lá no banco de dados e falando assim, ó, select asterisco from to do item where id é igual a esse cara aqui. Então a gente está fazendo uma condição com o id através daquilo que está vindo no parâmetro, tá bom? E aqui uma outra coisa muito interessante, né, já vou retornar aqui, tá bom? Só para a gente conseguir completar, ele está declarando, pegando esse to do item, porque ele pode simplesmente retornar vazio, ele pode retornar null para a gente, tá bom? Se ele retornar null, o retorno que vai ser colocado aqui é esse not found, ou seja, ele vai retornar um status 404 para o nosso cliente, que é a maneira correta de retornar. O que é esse status 404 not found, pessoal? Esse aqui são os retornos HTTP, né? Porque é muito legal a gente conhecer. A gente sempre vê isso para páginas. Ah, eu quero acessar uma página, essa página não existe, então o 404 é o mais conhecido deles, né? Mas tem vários outros, tá bom? Uma outra coisa interessante, a gente não precisa no C#, na maioria das linguagens hoje em dia, se só tem uma consequência da nossa condição, a gente não precisa colocar, nós não precisamos colocar essas chaves aqui, tá bom? Então vou apertar Shift Del para tirar a linha toda, tá bom? Shift Del de novo. E uma coisa interessante, ó, eu vou deixar isso aqui completamente fora de indentação, tá vendo? Eu estou colocando isso aqui tudo completamente desalinhado e Ctrl K D vai indentar novamente, tá bom? Ctrl K e Ctrl D de dado. Você pode deixar ele da maneira que você quiser aqui, mas ele tem uma verificação para analisar a indentação do código. Então, Ctrl KD, a gente faz isso de forma automática. Tá legal, pessoal? Então, vamos entender mais uma vez a rota aqui. Por que eu tô... Ah, Gabriel, por que você está colocando só o ID aqui no HTTP GET, né? E não está colocando tudo isso aqui, por exemplo? Por que você não está fazendo isso, Gabriel? Vamos entender aqui em cima, ó. Aqui em cima, nós já temos uma rota mãe, vamos dizer assim. A nossa rota mãe, conforme eu já expliquei em um dos primeiros vídeos lá, pessoal, essa API vai pegar esse /to-do aqui. Por quê? Por causa desse colchete com controller. Esse colchete com controller é uma inteligência que o ASP.NET, né, Core MVC tem, que ele vai fazer o seguinte, vai pegar o nome da nossa classe, vai repartir isso aqui, né? Vai cortar isso aqui onde tiver controller e vai pegar a primeira posição. Então, to do controller
Vamos cortar isso aqui onde tem controller. Cortou onde tem controller, pegou a primeira posição que é to-do. Então, mais uma vez, como eu já havia explicado isso em outro vídeo, pessoal, ter esse colchete com controller é a mesma coisa de eu vir aqui e colocar to-do. Tá legal? Então a gente deixa controller para facilitar mesmo, você não precisar escrever to-do de novo, você já tem o nome da controller, é um jeito inteligente de fazer, tá bom? É por isso então que aqui embaixo a gente não coloca API to-do, porque senão ia ficar redundante, então a gente ia ter API barra to-do, barra API, barra to-do de novo, barra ID. Então a gente vai deixar somente o ID aqui, tá bom? Perfeito, vamos fechar aqui, tá legal. Bom, ele vai retornar aqui, caso ele consiga encontrar mais uma vez, né? Vai pegar a lista de todos, vai dar um find async lá e a gente vai enviar o ID. É uma coisa interna que ele tem, né? Do próprio Ent Framework para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Se ele tiver diferente de null, ou seja, se ele existir, ele vai retornar para a gente, senão ele vai retornar um 404 para o usuário, tá legal? Bom, pessoal, perfeito, ó. Então, esses métodos implementam dois endpoints, né? Através do método get. Então ele fala assim, ó, bom, vamos testar a aplicação chamando esses dois endpoints pelo navegador, como eu já havia explicado. Ó. E aqui ele mostra o exemplo, olha só que interessante. E aqui ele até mostra depois como é que vai ficar. Nós fizemos de um jeito um pouco diferente, nós acrescentamos esse, porém acrescentamos outros dois, né? Aqui no nosso constructor, ó, vamos só clicar aqui em cima de novo, no do controller mesmo, o construtor dele. Nós acrescentamos 3 itens aqui, tá bom? Vamos só acrescentar aqui uns details, vamos colocar detail 1, copiando aqui, colando, tá bom? Tem um outro jeito inteligente de fazer isso, pessoal. Deixa só eu dar Ctrl Z em tudo aqui. É até melhor vocês aprenderem dessa maneira. Apertando Shift Alt, clicando com o mouse e segurando, a gente consegue fazer uma seleção bem diferente, uma seleção vertical, uma seleção bem dinâmica. Então, ao invés de eu vir aqui e colocar details e colocar um aqui, por exemplo, deixa o meu teclado em inglês. Ao invés de eu colocar um aqui, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer, ó, detail 1. Ao invés de eu fazer isso, pessoal, o que eu posso fazer? Eu vou apagar isso aqui, deixar como estava, apertar Shift, Alt e F, clicar, selecionar e escrever nos 3 de uma vez. Ó. Apertei vírgula, details é igual a... Olha só que interessante. Mais uma vez, details. Aí agora sim, a gente vai dar um espaço, vou colocar 1, 2 e 3 aqui. Olha que belezinha. Legal, né? Vamos só separar item 1, item 2 e item 3 aqui para ficar fácil o entendimento. Beleza? Isso é mais umas dicas que eu vou dando com o passar do tempo, tá bom? Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, um recurso que nós temos através do link, né? O que é o link? O link é um package também do próprio Windows, né? Vamos dizer assim, do próprio Visual Studio, da própria Microsoft, que ele tem alguns recursos. Por que nós vamos fazer um count igual a 0 se nós podemos chamar aqui um n? Olha só que interessante. O n é como se a gente desse um top 1 no nosso banco. Então, por que eu vou fazer uma operação de contagem e retornar todos os elementos se eu posso dar só um top 1? É mais performático. Então, quando vocês tiverem que fazer um count igual a 0, ou seja, se não tem nenhum, façam um n. Aqui, ó. N. E vou colocar uma negação aqui. Ou seja, essa negação significa que ele vai negar isso que está aqui. Se isso aqui é verdadeiro, se torna falso aqui então, beleza? N é se existe algum, né? Há algum aqui? Bom, se não há nenhum aqui, se não há nenhum item aqui, então crie, tá bom? Mais uma vez, é a mesma coisa de eu vir aqui, colocar .count igual a 0, tá bom? Só que isso aqui é um jeito um pouco mais performático, né? Vamos dizer assim, de fazer. Não há muita performance, porém é um recurso que nós temos. Eu acho que fica mais fácil a compreensão também, tá legal? Mas isso aí é de gosto. Eu realmente prefiro usar o n, tá legal? Então vamos tirar esse count aqui. Aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor que estiver assistindo o vídeo. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo já tem esse vídeo. Estamos em 19 minutos já também, pessoal. Vamos apertar no ES Express aqui para ele poder abrir para a gente a nossa rota. Então eu vou apertar em Launch Settings.json aqui.
só para a gente poder mudar. Eu já expliquei, né, nos primeiros vídeos esse arquivinho de configuração, mas basicamente Launch URL vai ser a primeira rota que ele vai acessar, tá bom? Como é a primeira rota que ele vai acessar, eu não quero que ele acesse /velos, porque já não existe mais. Isso vem junto com esse scaffolding do Visual Studio, né? Quando a gente, eu quero criar um ASP.NET Core MVC com API, aí ele vai criar uma controller pra gente chamada Velos Controller e seta isso aqui, define isso aqui automaticamente. No nosso caso, a gente vai colocar to do, tá bom? Ele já abriu isso aqui pra gente. Vamos apertar no ES Express aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo até ele abrir. Bom, pessoal, está abrindo aqui. Uma coisa interessante que eu queria só mostrar para vocês, retornando aqui no nosso Visual Studio. Essa telinha aqui, para quem não está vendo, é só vir aqui, apertar em View e depois Output, tá bom? Ou apertar Ctrl Alt O. Isso aqui é para você poder acompanhar o que o Visual Studio está fazendo. Ele ainda tem até um log aqui muito interessante, pessoal, que mostra pra gente se foi solicitado alguma URL, né? No nosso caso, a gente fez solicitar automaticamente essa API /todo. Então ele fala assim, houve uma requisição iniciada, né, através do HTTP, pelo método GET, nessa rota aqui. Que rota foi essa aqui? Quem que chamou? Foi nós mesmos, através desse API /todo. Então olha só que legal. Isso aqui ele acabou de ir lá no nosso banco de dados, pessoal, e pegou essas informações direto de lá. Que é uma coisa muito interessante. Então nós temos aqui os details, tá bom? Tem o ID1, ID2 e ID3. Ele criou esse ID sozinho. Por que a gente sabe que está no banco, pessoal? Porque esses IDs aqui estão sendo criados sozinhos, né? É a nossa primary key. Olha só que interessante. Então, vamos vir na nossa controller só para a gente relembrar. Nós estamos criando aqui com name e com details, mas a gente não definiu em nenhum lugar o ID. Tá vendo como é interessante? Ele cria o ID sozinho para a gente. E o valor default, ou seja, o valor padrão de um booleano, não é null, é false, tá bom? Então, como a gente não especificou, esse aqui está completo com sucesso, né? Está is completed. Então, como a gente não definiu isso aqui, ele define false como o valor padrão de uma variável booleana. Que variável booleana é essa, Gabriel? Vamos apertar F12 aqui em cima do to-do item. Essa aqui é a variável booleana. Tá legal? Conseguiram compreender? Não está muito complexo, acredito eu, né? Mas isso aqui basicamente é um array, né? Uma lista de objetos. Cada objeto desse aqui representa um to-do item, que é aquilo que eu falei para vocês. Ele converte isso aqui sozinho para JSON, o que é um recurso muito interessante que o Visual Studio nos oferece. Tá bom, pessoal? Bom, no próximo tutorial a gente continua com as outras coisas que estão aqui. Tá legal? Forte abraço, até a próxima!